Então, hoje a gente recebe a Niedja Mendonça, aqui no Daqui Daí. Você que ainda não segue a gente, siga o nosso canal para outras entrevistas com mulheres, escritoras, professoras ou não, enfim, mas mulheres que se empoderaram por meio da escrita. E hoje, gente, a gente fala com a Niedja Mendonça, ela que é piauiense, gente, piauiense que nem eu. Ela trabalhou como coordenadora pedagógica no município de Francisco Macedo. A Niedja, ela é autora, professora, consultora educacional, educadora, mãe de autista, enfim, e mais um montão de coisas que a gente vai descobrir na medida em que a gente for conversando. Então, fala pra gente quem que é a Niedja, a partir de quando você começou a escrever? Fala um pouco dessa tua trajetória pra gente, por favor. Para aqueles que não me conhecem, Niedja é uma mulher madura, meiga, calma, proativa, responsável, organizada. Eu comecei a escrever já na minha infância, nos diários, infantis, e também nas próprias atividades de gêneros textuais. Eu me recordo, quando eu estudava numa escola de freiras, que no meu segundo ano a gente tinha uma aula de produção de texto que era cartinhas e bilhetes, e ali eu já comecei a escrever meus primeiros versinhos. E aí, ao longo, da minha adolescência, eu também comecei a escrever. É tanto que eu tenho muitos livros já prontos, só no ponto de produzi-los e para uma editora, Mas, você sabe, tudo é um processo. É bastante investimento. E aí, agora, esse ano de 2026, um livro que estava há 14 anos na gaveta saiu, e é a minha primeira obra-prima, Ana e o Mar. Fala pra gente, você tem uma história longa com esse livro, que surgiu quando você estava grávida da sua filha, não é? Então, conta um pouco dessa história pra gente. Então, como eu também sou artesã, então eu gestante, eu decidi fazer o nome dela em madeira, personalizado, customizado por mim. E quando eu lixava cada letrinha do nome dela, eu ia juntando, formando um acróstico, ora, como se fosse um quebra-cabeça. Aí me surgiu uma inspiração e eu comecei, do nome Ana, mas eu retiro de Mariana, não é? Mar, eu também encontro no nome Mariana, Ariana. E ali eu fui escrevendo e quando dei-me por mim já era uma historinha. Ficou na gaveta, não é? Essa historinha. Sempre ao longo dos anos eu pesquisava quanto era mais ou menos o investimento inicial para publicar um livro. Eu me recordo que em 2018, um ex-aluno meu, por sinal, um pupilo meu, que sou professora, ele chegou para mim e disse: você vai publicar o seu, porque eu já publiquei o meu primeiro, e você tem que publicar, e eu vou lhe ajudar. Mulher, ele digitou, diagramou, fez uns desenhos, o nome dele é Raoni. E aí, já em janeiro, entrei em contato com minha editora, a editora Byler Books, maravilhosa, gente, assim, a Thaís e o Orlando, a equipe toda. Então, quando foi de setembro a novembro, eu decidi, porque eu já havia encontrado, como uma pessoa autista, neurodivergente, então eu pensei, eu vou adequar
o meu livro a outros públicos também, não só a crianças típicas, mas atípicas também. Então eu pensei, vai ser em inglês, em espanhol, tá? Em libras e também em braille, para esse livro alcançar também esse público, essas crianças, tá? E aí, em inglês fui eu mesmo, a tradutora, em espanhol foi a minha nora maravilhosa, Gégina, tá? Que ela morou 9 anos lá, então fez a tradução para mim. Os intérpretes em libras foi a editora Byler, que me ajudou e proporcionou essa possibilidade, bem como o intérprete de braille, que a gente não se chama de intérprete, o tradutor mesmo, que vai escrever, né, na língua braille, só no mês de dezembro, mas a editora também me proporcionará. A minha filha passou por todo o processo com a neuropediatra, psiquiatra, entrevistas e tudo mais, sessões, né, exames. E aí, no dia do diagnóstico dela, da minha filha, lá em Fortaleza, a doutora Tamires, ela conversando, olha, mãezinha, sua filha é autista, nível suporte 1, ela terá todos esses acompanhamentos com os terapeutas. Aí eu olhei para ela numa tristeza de incompetência minha, sabe? Eu disse, mas doutora, como é que pode, eu professora? Eu consigo observar as características, já encaminhei tantas crianças para psicóloga, para psicopedagoga e não pude identificar na minha própria filha. Eu sou uma incompetente. Aí ela, não, mãezinha, não é não. Como pode um autista identificar outra autista dentro de casa? Foi tão interessante. Aí minha filha, eu sabia que mamãe era autista, eu sabia. Aí a minha tristeza se transformou em alegria, porque eu disse, doutora, sério? Mas ela não tinha, ela te conhecia para poder. Você não fez uma pesquisa com o diagnóstico? Como é que ela descobriu esse diagnóstico assim? Em mim, é porque eu acompanhava a minha filha em todas as sessões. E ela conversava com a minha filha e comigo ao mesmo tempo, entendeu? Ela fazia, porque nunca te informou isso? Nunca. Que curioso. Desculpa, é muito curioso, porque assim, eu me sentia diferente, eu tinha muitas excentricidades, eu chamava de excentricidades, entre aspas, porque eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu tenho? Por que eu sou assim? E aí, você vai procurar um neurologista e vai procurar seu diagnóstico. E foi o que você fez? Foi o que eu fiz em 2024. Vejam bem, a obra, ela foi pensada não tão somente em abraçar a causa autista, mas também abraçar a causa, eu posso falar causa, porque é uma causa, não é? Do resgate ao convívio familiar, a relação pai e filha, para conhecer um outro universo, ela sabendo que tem a segurança dele, que com ele ela é capaz de aprender, amar, e tem aquele homem protetor, não é? Aquele pai que pode ouvir. Se você observar o livro também, por ser poético, ele trabalha esse método fonológico, que em 2019 entrou na educação brasileira através do ex-ministro Carlos Nadalim. Existem diversos métodos de alfabetização. Você aprendeu qual? Eu aprendi na Família Feliz.
né? M de mamãe, N de neném. Eu aprendi o caminho suave. Ai, me lembro do caminho suave. Eu estudei também com o caminho suave. Foi a família feliz, né? E o caminho suave. Aí eu gostaria que você falasse para a gente onde que as pessoas podem encontrar o seu livro e o valor. Você pode adquirir o livro na editora Byler, está lá na descrição da minha bio, tá? Você vai lá na minha biografia no Instagram, né? Que é @escritora Niedja Mendonça. Você vai lá e aí clica no link, aí você escolhe. O livro físico custa R$52, tá? Você compra diretamente na editora. E o livro e-book, tem lá também os links, tanto na editora quanto no Hotmart. Você clica lá e faz a sua compra, custa R$20. A ideia é, por conseguinte, ver outros 9 livros que tem das aventuras da Ana, né, com esse viés de resgate familiar. A partir daí, eu fiz um e-book que se chama Guia, né, de Orientação Pedagógica ao Livro Ana e o Mar. Quem comprar um livro físico ou e-book ganha, lá vai estar o seu cadastro, tem um e-mail, eu vou enviar esse e-book, que vai orientar aos professores, aos pais, como utilizar o livro paradidático. Lá vem dicas de aulas, tá? De atividades recreativas com crianças autistas nível suporte 1, com crianças cegas, surdas e crianças típicas. Então, ele é um livro pensado e fundamentado na Base Nacional Comum da Educação Infantil e do ensino fundamental, anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano, bem como também fundamentado na Política Nacional de Alfabetização. Trabalha bastante essa questão da formação de palavras pelo método fônico. Gente, então só tenho a agradecer você, Niedja, quem nos viu online, você também que nos viu offline, grata pela presença e deixe a sua frase nos comentários, tá bom? Quem estiver vendo a gente offline, acrescente a sua palavra e faça a sua frase ou o seu parágrafo, como preferir, tá bom? Beijo grande. Gente, olha, daqui e daí. Beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada. Daqui e daí. Tchau, tchau. Tchau.